Irmãos, nós vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 43, verso 8. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, o que antes de mim, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum eu. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Senhor Deus, o nosso Pai, nós queremos nessa hora, ó Pai, te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus. E eu quero te suplicar, Senhor Jesus, que tu assumas o teu lugar neste púlpito, Pai, para que tu fales aos nossos corações, Senhor. Pelos dons do teu Espírito, Pai, possamos nós entender a tua palavra, Senhor Deus. Enche-nos de paz e de alegria, Senhor Deus. Dá-nos, ó Deus, crescimento. E nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem. Irmãos, quando nós fazemos a leitura de um texto do profeta Isaías, nós sentimos uma verdadeira aproximação, presença do Senhor Deus. Deus estava em Elias de uma forma maravilhosa. Uma das frases mais bonitas que Elias mencionou foi quando ele se aproximou do rei e disse: diante de cuja face estou. Era um homem que tinha consciência de que estava diante da face do Senhor. Irmãos, existem expressões na Bíblia que variam, apesar de serem muito parecidas. Mas quando na palavra de Deus está escrito que a face do Senhor está voltada para alguém, isso significa que o Senhor está efetivamente ligado, voltado para aquela pessoa. Às vezes a mesma expressão, às vezes uma expressão parecida, aliás, quando se fala do rosto do Senhor, às vezes não é bem a mesma coisa. Mas quando a referência é a face do Senhor, nós sabemos que é alguma coisa muito íntima com o Deus eterno. E Elias foi e é sem dúvida nenhuma um grande servo do Senhor. A Elias ainda está prescrito a ele que voltará ainda esta terra em vida, irmãos. Na palavra de Deus nós sabemos que durante o tempo do fim, durante a última semana de Israel aqui na terra, durante aqueles 7 anos que nós temos tanto estudado a respeito dele, Elias estará pregando o Evangelho. Uma outra pessoa que também saiu da terra sem passar pela morte foi, lá do Velho Testamento, Enoque. Irmãos, Enoque também, diz a palavra de Deus, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Mas na palavra de Deus, irmãos, não existe em lugar algum qualquer coisa que nos leve a pensar que a Bíblia é um livro de contradição. A Bíblia não é um livro de contradição. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é perfeito, justo, maravilhoso. E a sua palavra é perfeita também, pela mesma forma. Porque lá no livro de Hebreus está escrito que aos homens é dado morrerem uma única vez e depois disto o juízo. Então nós sabemos, irmãos, pela palavra, que todos os homens, todas as mulheres, salvo aqueles que serão arrebatados, quando chegar a este momento, estiverem vivos, forem do Senhor, a eles compete morrerem. E depois disso, o juízo. Não há ninguém que passe disso salvo aqueles que, pelo mistério do Senhor, Paulo mesmo afirmou,
Eis que vos digo um mistério, irmãos: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. O homem será, ou ele vai morrer, ou será transformado, conforme os dizeres de Paulo. Uma vez, não existem duas vezes. Não há reencarnação. O que existe na verdade é a morte e a ressurreição. Ressurreição esta que se dará de duas formas. A primeira delas, quando o Senhor chamar a si os mortos e os vivos que são do Senhor. Esta é a primeira ressurreição. Lá no Apocalipse existe uma coisa linda escrita assim: bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Porque existem duas mortes também, irmãos. Existe a morte do corpo, a morte da carne, mas a morte espiritual, que é a condenação eterna no inferno, que não foi feito para os homens, mas foi feito para o diabo e seus anjos, mas que aqueles que optam por servir a Satanás, por seguir a Satanás, também irão para aquele lugar. Elias há de voltar, assim como nós cremos que o seu companheiro será Enoque, porque a palavra de Deus fala de dois homens que virão, que serão reconhecidos pelos israelitas para pregarem àquele povo durante a tribulação. Mas, irmãos, não é bem isso. Nós estamos dizendo isso apenas para salientar a importância desse homem chamado Elias. Elias, o tesbita. São poucas as informações que nós temos dele, mas a principal é essa: era um homem que estava diante da face do Senhor. E Deus usa de Elias inúmeras vezes, como aqui ele disse, Deus usa Elias para dizer: traze o povo que tem olhos, é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Deus está chamando um povo, Deus está chamando Israel, que segundo a ótica de Deus, segundo a visão de Deus, é um povo surdo e é um povo cego. Irmão, surdo e cego por opção, porque há pessoas que nascem cegas, há pessoas que perdem a vista por acidente ou por enfermidade, há aqueles que nascem surdos, e há aqueles que se tornam surdos por doença, por enfermidade, por acidente ou qualquer outra coisa. Mas certamente que Deus está falando aqui a homens cegos e surdos por opção, porque em seus corações assentaram não ouvir a Deus e não verem a mão poderosa de Deus sobre as suas vidas e sobre toda a realidade. Irmãos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo diz que os homens que vendo a glória de Deus, vendo todas as coisas criadas, e não creem em Deus, não veem o Senhor, são indesculpáveis. Quem não quer ver Deus, não quer ver porque não quer, porque esconde, porque não quer tratar desse assunto. Esse assunto para ele não é agradável, então ele tira da sua mente, ele não quer ver Deus. Mas Deus se manifesta em todas as coisas maravilhosas que Ele criou. E mesmo uns que são cientistas, homens e mulheres que têm profundo conhecimento, deixam de olhar a existência de Deus por opção pessoal. Tornam-se loucos, inculcados por sábios, diz o apóstolo Paulo, tornaram-se loucos. E outros há que são surdos porque não querem ouvir, porque não querem tomar conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus lhes faz mal. Muitos irmãos conheceram, veio aqui de manhã, pregou aqui para nós, no mesmo dia veio aqui à noite, aquele meu amigo Antônio José Moreira dos Santos, veterinário lá em Resplendor, que esteve servindo a Satanás no espiritismo, no candomblé, tinha um terreiro na sua casa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que é para a glória de Deus: as mãos que Deus usou para quebrar aquele terreiro foram essas aqui, ó. Foi com uma marreta que Deus me permitiu, juntamente com os irmãos, a pastora Esmeralda inclusive estava lá junto, é que nós quebramos e destruímos aquela coisa terrível que existia lá na casa dele. Irmãos, esse homem estava aqui num processo que Deus abençoou para que ele fosse livre daquela situação toda,
A pastora Esmeralda, naquele tempo, ela tinha, não foi antes da criação da igreja Beth Shalom, era lá perto onde hoje era o campo do Atlético, hoje é um shopping. Ali é que era o local das reuniões de oração. E ele tinha sido crente em outras épocas, mas se afastou e foi para esse lado. Foram principalmente as orações das pessoas e da pastora Esmeralda que foi aquilo que Deus usou para a libertação desse homem. E a pastora pediu a Deus que desse um sinal de que aquele homem estava sendo liberto. E na medida que ela estava orando, irmão, começou a sair fumaça do nariz desse homem. Você já viu sair fumaça do nariz de gente? E cheiro de enxofre. No outro dia, ele foi almoçar e ele entrou no banheiro. Ele sempre, onde vai, leva uma escova de dente no bolso. Basta. Não deixa de escovar os dentes, hipótese alguma. E ele foi a um banheiro do centro assim, da casa, muito grande, muito aberta. E quando ele estava lá dentro, eu senti de Deus de falar com os meus irmãos, as pessoas que estavam ali perto. Gente, vamos orar pelo Antônio José, porque o diabo vai tentar se apossar dele lá dentro do banheiro. E aí, daí um pouquinho, ele saiu lá de dentro e chegou, sentou perto de mim, me chamou até por um apelido que eu tenho, nossa, assim, muito íntimo. E falou, vocês orem para mim, porque uma entidade tentou me incorporar ali dentro do banheiro. Aí nós começamos a orar. Começamos a orar, expulsar, repreender. Aí se manifestou outros demônios. E ele caiu no chão e eu fiquei orando e repreendendo. Os irmãos todos em volta também clamando ao Senhor. E eu orando. Aí chegou um ponto que eu já estava ficando até rouco de tanto brigar com aquela entidade que estava ali. E ele de cara para o chão, rosnando como se fosse um cachorro. Uma coisa horrorosa. E eu me senti cansado um pouquinho. Eu pensei comigo, por que eu estou com essa gritaria toda aqui também? E me lembrei nesse exato momento, Deus que me fez lembrar, que ele me disse uma vez, que quando ele estava lá naquela situação, lá ainda no meio dos demônios, que ele se sentia muito agastado, muito mal, ele começava a cantar alguns hinos que ele aprendeu na igreja, em outras épocas, ou recitar alguns salmos, e o salmo que ele gostava de recitar era: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí eu me lembrei desse fato, irmãos, e calmamente, ele caiu com a cara para o chão, em cima do tapete, e eu comecei a dizer exatamente isso, recitar esse versículo. E à medida que eu comecei a recitar os versículos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, e nesse exato momento ele pegou as duas mãos, uma na orelha, outra na outra, e esfregando a orelha. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra queima. A palavra do Senhor tem este poder sobre as trevas. E de maneira alguma aquela palavra, eu estava repreendendo e eu estava só rosnando. Mas quando a palavra foi mencionada, quando a palavra foi recitada ali para ele naquele momento, isso queimou as orelhas de Satanás. E ele foi liberto logo depois. E muita luta veio depois na vida dele. Mas esse fato ficou gravado na minha mente. O fato de que a palavra tem poder, a palavra queima. E é por isso que aquelas pessoas que estão sob o poder do diabo, as pessoas que se afastam do Senhor, não querem enxergar e também não querem ouvir. Porque se nós abrirmos nosso coração para ouvir a palavra de Deus, ela se manifesta e nenhuma palavra volta para o Senhor vazia. Toda a palavra do Senhor cumpre a finalidade que o Senhor tem, que o Senhor usa. Mas Deus mesmo para com essas pessoas, Deus manda o profeta falar, manda o profeta chamar, traze o povo. Irmãos, é preciso trazer o povo, mesmo esses que não querem ver Deus, que insistem em passar pela vida, não afirmando que não creem em Deus, mas sem que essa crença e essa fé apareça em algum momento da sua vida,
seja por uma palavra pronunciada, seja por um gesto de gratidão ou reconhecimento da existência de Deus, ou que não querem ouvir, que verdadeiramente têm os seus ouvidos tampados para não ouvirem a palavra de Deus, mas mesmo assim o Senhor chama: traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-vos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga a verdade é Deus chamando a essas pessoas para apresentarem diante dele algum argumento que possam ter de que outros deuses sejam tão poderosos, outros deuses tenham no passado dito coisas que verdadeiramente acontecessem, porque na palavra de Deus nós encontramos isso. Nós sabemos que foi Deus que falou, se houver cumprimento. E Ele próprio, Deus Todo-Poderoso, afirma: quem é Deus além dele, que tenha no passado dito coisas que haveriam de acontecer? Só Ele, o nosso Deus, é que tem conhecimento verdadeiro das coisas que ocorrerão e pode, através dos profetas, falar, como o Senhor sempre disse. E a palavra de Deus está cheia de profecias, cheia de predições. Há situações em que Deus tem usado servos seus para mencionar homens que nem da igreja, nem de Israel eram, como o caso, por exemplo, do rei Ciro, que iria aparecer mais de um século depois, e Deus o chama pelo nome e afirma ser ele, Ciro, meu servo, um homem que Deus haveria de usar mais de 100 anos, e já mencionado inclusive o seu próprio nome. Que Deus é capaz de fazer coisas como essas. Mas ele, se referindo ao seu povo, ele diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Irmãos, o mundo, as pessoas que estão no mundo e que não querem ver Deus, e que não ouvem Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, a esses Deus se manifesta como verdadeiro, único. Ele se refere à sua igreja, se refere a nós como sendo nós as testemunhas do Senhor. Irmãos, onde existem duas posições contrárias e existem testemunhas, isso nos lembra, isso nos passa a ideia de tribunal e de juízo e de julgamento. Quando nós comparecemos à justiça pleiteando por uma causa, nós apresentamos testemunhas, nós procuramos mostrar a realidade dos fatos. E Deus diz que nesta confrontação entre Ele e aqueles que não querem conhecê-lo, aqueles que não têm nenhuma vontade de ouvir a sua palavra, que não o aceitam como Deus único e verdadeiro, nós somos as testemunhas do Senhor. Por que, irmãos, que Deus afirma isso, que nós somos as testemunhas? Porque nós, irmãos, é que somos a obra da sua mão. Nós somos feitura do Senhor. E nós podemos chegar à mesma condição de Elias, de estarmos diante da face do Senhor, de permanecermos diante da face do Senhor. Estar diante da face do Senhor, irmão, significa proximidade. Quando nós damos um abraço afetuoso a um amigo, a um parente, a quem quer que seja, quanto mais intimidade existe, mais proximidade. E aquelas pessoas a quem nós amamos mais, nós queremos mais, nós encostamos nelas a nossa face. Deus, diante de cuja face estou. Esse é Elias. Elias é então uma testemunha dessa manifestação do poder de Deus. Elias era e é uma testemunha de que Deus se aproxima daqueles que o buscam, daqueles que o ouvem, daqueles que o reconhecem. E nós, irmãos, somos testemunhas do Senhor.
é pelo que o Senhor tem feito em nossa vida, é pela nossa manifestação no dia a dia da nossa vida, é que nós testemunhamos que Deus transforma, que Deus ama, que Deus protege, que Deus guarda, que Deus existe. E que Deus não está lá longe, que Deus na verdade se aproxima de nós, e Deus quer este contato constante conosco. Nós somos testemunhas. E Paulo, séculos mais tarde, veio dizer que nós somos o suave perfume de Cristo. Mas, irmãos, se nós somos o suave perfume de Jesus Cristo, não precisa, às vezes, uma pessoa ser vista por nós. Ainda essa semana, ou na semana passada, eu passei pelo corredor da minha casa e senti um perfume. E eu pude perceber, falei, deve ter entrado uma mulher diferente aqui. Era um perfume que normalmente eu nunca ouvi lá, e eu tinha certeza que tinha. E quando eu cheguei lá na cozinha, minha mulher, que não assuste, que ela está pensando o que é isso, é a sua prima, a moça que veio depois. Ela deixou pelo corredor um perfume. Irmãos, nós somos capazes de perceber cheiros suaves, agradáveis, mas também podemos sentir cheiros desagradáveis, aos quais nós chamamos maus cheiros. A palavra diz ao apóstolo, ele diz que nós somos o suave perfume de Cristo, um cheiro suave, agradável para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Irmãos, quando a pessoa é um verdadeiro crente e se encontra com uma pessoa que também é um verdadeiro crente, mesmo sem se conhecerem, de alguma maneira ele sente uma atração, uma simpatia, um bem-estar. É comum, irmãos, terminar o culto e nós não vamos embora de imediato. Nós ficamos uns ainda conversando com os outros. Por quê, irmãos? Porque está ali manifesto o perfume de Cristo, é a presença do Senhor, em cuja face nós estamos, diante de cuja face nós estamos. Mas Paulo afirma também que esse perfume é cheiro de morte para aqueles que se perdem. E então, irmão, nesse sentido, nós somos testemunhas do Senhor, pela manifestação, pela exalação desse perfume de Cristo, por essa manifestação de vida e de vida cristã. Não precisa, às vezes, nós abrirmos a boca e falar, as pessoas percebem. Irmãos, graças a Deus que eu posso dar um testemunho aqui, que foi o seguinte: muitos irmãos sabem que eu me submeti já à operação cardíaca, o meu, esse osso aqui da frente, esqueci até o nome dele aqui agora, ele é todo emendado hoje com arame, porque foi cortado, cerrado ao meio. Eu brinco dizendo que o caixotinho aqui foi aberto, e aí operaram, me puseram uma válvula nova no coração, me puseram uma ponte safena, para que eu pudesse estar aqui hoje, né? 10 anos depois, ainda estar aqui diante dos irmãos, diante da palavra de Deus. Mas quando eu entrei na sala de operação, primeiro, irmãos, eu tive uma decepção muito grande, porque dada a importância de uma operação como aquela, eu achei que eu ia ver uma parafernália de coisa moderna, e uma quantidade de instrumentos, que ia ser uma coisa palaciana. E no entanto eu vi muito pouca coisa, o instrumental é muito simples, e a mesa é pequenininha, a pessoa fica ali quase que em equilíbrio, não tem nada pelo lado direito, tem um braço de ferro para o lado esquerdo, que é onde fica o braço, e aonde os instrumentos todos são colocados, e me puseram ali, e todo mundo começou a sair para ir, eu acho que ia almoçar. Aí veio o anestesista por trás de mim, eu não vi o anestesista, na posição que estava não dava para ver, mas ele veio, começou a aplicar as coisas. É claro que eles iam almoçar nesse meio tempo, a anestesia, aquilo para eles é coisa corriqueira, para mim era tudo, né? Mas essa pessoa atrás de mim, eu ali plantado, e ele virou-se para mim e falou assim: o senhor é evangélico? Eu falei: sou. Aí passou um segundo ou dois, eu perguntei: por que você perguntou? E falou assim: a gente nota. Irmãos, se ele falou a gente nota, é porque a minha presença de alguma forma estava confirmando aquilo que ele já vinha vendo.
das pessoas que ficavam ali naquela mesma mesa de operação para operar coração. Certamente uns estavam ali exalando um perfume horroroso de gente que não tem Deus, com medo de morrer, porque a coisa é séria, não é brincadeira. E ele deve ter observado, e vinha observando, e me fez essa pergunta. Irmãos, seja como for, aonde nós estivermos, do jeito que quiser Deus, nós devemos estar como verdadeiros servos, não como cegos e não como surdos, mas como testemunhas do Senhor Jesus. Como é que se pode saber que Jesus transforma? Como é que se pode saber que Jesus cura, que Jesus faz maravilhas na vida de uma pessoa, se não forem os cristãos, os verdadeiros crentes em Cristo, se não for o nosso testemunho? Nós somos testemunhas do Senhor. Que mensagem nós estamos passando para os outros, para as outras pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Senhor? Que mensagem nós estamos passando? Nós somos verdadeiras ou falsas testemunhas? Porque alguém poderia dizer, se ser cristão é ser isso, ser o que você é, eu não quero ser cristão. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Foi Deus quem criou a salvação, Ele anunciou a salvação, Ele anunciou o Cristo que viria, e Ele a realizou e a fez ouvir. Porque graças a Deus, irmãos, até hoje a igreja de Cristo continua pregando, falando, levando às pessoas, dando-lhes possibilidade de ouvir, se quiserem. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Mas, irmãos, antes dessa afirmação, que o Senhor garante que Ele não pode ser impedido em suas ações, Ele afirma, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Irmãos, dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Se nós não buscarmos estar diante da face do Senhor, provavelmente nós vamos cair debaixo da mão do Senhor. E a mão do Senhor, se não estiver abençoando, a mão do Senhor pesa. Assim, irmãos, está diante de nós sabermos se somos testemunhas do Senhor, ou se somos esses surdos porque não querem ouvir, ou esses cegos porque não querem ver. Mas eu sei, irmãos, que nós todos aqui, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, nós somos testemunhas do Senhor. Podemos melhorar, irmãos, podemos nos aperfeiçoar, podemos deixar aquelas coisas que Deus tem falado em nosso coração que não está certo, que não é assim que Ele quer. Nós podemos ir ao Senhor e clamar ao Senhor, porque Ele muda, porque Ele é o Deus poderoso, porque Ele é o Deus, e agindo Deus, quem o impedirá? Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós possamos dia após dia, mais e mais nos aproximar do Senhor, até que a nossa face possa tocar a face do Senhor Deus, assim como Elias estava diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus, o Deus maravilhoso a quem nós servimos, ó Pai. Mas sobretudo, ó Pai, nós Te glorificamos porque Tu criastes, anunciastes, Tu fizestes, ó Pai, a salvação que nos foi oferecida por Cristo Jesus, e nós aceitamos, ó Pai, nós aceitamos essa salvação e queremos Te pedir, Senhor, que o nosso viver diário, ó Deus, seja um viver na Tua presença, possa ser, Senhor Deus, um viver que testemunhe, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és Salvador, que Tu és abençoador, que Tu és galardoador daqueles que Te temem. Bendito seja o Teu nome, Pai,
Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti agora, Pai. Amém.